Tudo bem com você? Eu espero que você esteja bem. Hoje, novamente aqui no mundo virtual, nós vamos falar um pouco sobre, no mundo do RH, no mundo da gestão de pessoas, sobre o novo cenário que o gestor encontra para exercer a sua função no RH. Vamos falar também um pouco sobre as novas competências que o mercado tem exigido, tanto para quem é gestor de RH, como para a administração de uma forma geral. Muito bem, antes vamos falar um pouco sobre a evolução que teve a administração, ou melhor, a gestão de pessoas no mundo da administração ao longo do tempo. Vale lembrar que toda a evolução da área administrativa, ela passa aí por uma grande evolução a partir da Revolução Industrial. Vale lembrar que você já viu a história da ADM e que ela começa a ser estudada ali, né, na Revolução, pós-Revolução Industrial, iniciando com Taylor. E aí, esse estudo da administração ele vai abrir para outras áreas, principalmente a área de recursos humanos ou gestão de pessoas. Então, inicialmente, a evolução desse modelo de gestão de pessoas, ele podia ser dado como um modelo contábil, onde eu controlava a mão de obra através de através de descontos nos salários. Isso aí no final do século XIX até meados dos anos 30. Depois, nós vamos, a partir de Elton Mayo, nos anos 40 mais ou menos, passar a fazer a seleção de pessoal, a seleção de recrutamento e seleção como nós vemos até hoje, como ela é feita. Vão nascer nesse período as leis trabalhistas, né? Não só nos Estados Unidos, como também no Brasil. A nossa CLT mesmo, boa parte dela, mesmo tendo sido alterada em algumas décadas posteriores, ela data de 45, dos anos 40, ok? A partir disso, desse modelo criado pelo Elton Mayo, de processo de seleção, onde eu vou recrutar você pela sua capacidade, pela sua experiência, pela sua personalidade também, vão dentro das relações industriais nascer para o RH as políticas de trabalho, os treinamentos, as capacitações e assim por diante. Passa-se mais um tempo, ganha-se aí com força o nome de recursos humanos, onde nós vamos trabalhar produtividade e as relações humanas. Veja bem, recursos humanos até então era tido como algo no sentido de que você é um empregado. Por isso, recurso humano. Há autores que até dizem que não podemos usar esse termo porque recurso é algo que pode acabar. Mas não, nós entendemos que recursos humanos é um termo para usarmos os recursos que cada humano tem. Não no sentido que você vai ser utilizado como um objeto e descartado. Isso é hoje, tá? Dos anos 70 para os anos 90, existia esse pensamento. A partir dos anos 90, o mundo da administração vai sofrer um grande impacto cultural por conta da globalização. Okay? No final dos anos 90 nasce a globalização. Inclusive uma deixa, por isso que você estuda a história da DM a partir da Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial é a mãe da globalização. Ela que vai dar todo o alicerce para que quase um século depois nasça a globalização. Aqui entra aquelas discussões de Guerra Fria, fim da União Soviética, o símbolo da queda do Muro de Berlim, e aí o capitalismo tem um amplo espaço para trabalhar. O capitalismo vai ser o alicerce para a globalização, para as multinacionais, para que passe a existir no mundo do business, no mundo dos negócios, justamente o linguajar da língua inglesa. Não é? As transações comerciais passam a ser feitas já no final da Segunda Guerra, mas com muita força a partir dos anos 90, através do dólar. Então, voltando aqui, como que fica então nesse novo cenário globalizado o RH? Você vai passar a ter a palavra, o termo gestão de pessoas. Então eu vou passar a gerenciar as pessoas. Para o quê? Encontrar nelas um diferencial competitivo em cada cargo que eu tenha dentro da minha empresa, para eu, empresa multinacional ou não, grande ou pequena, não importa, eu também ser competitiva. Porque acredite, o seu concorrente, ele busca ser competitivo. Então você também tem que ser, ok?
Portanto, de uma forma resumida, o RH vai passar por 3 fases, como eu mencionei: as relações industriais, a administração de recursos humanos e hoje, como nós entendemos, gestão de pessoas. Embora hoje o termo gestão de pessoas, o termo RH, vamos falar a verdade, na prática do dia a dia, é a mesma coisa, né? E existe essa diferenciação aí, mais nos livros, mais no aspecto de estudos de RH, do que na própria vida prática das empresas. Certo? Então, relações industriais, nascem aqui as leis trabalhistas, você deixa de ser um operário, passa a ser um empregado. Depois de desempregado, você vai ser hoje chamado colaborador. Então são as 3 fases aí. Relações industriais, onde eu vou medir a sua capacidade e vou te punir quando você chegar atrasado, quando você faltar. Não há nenhuma relação amigável entre empregador e empregado. Você é pago para trabalhar, ponto final. Nos anos 70 até os anos 90, a administração de recursos humanos, que começa a dar ares mais humanizados para os relacionamentos. E agora, a partir dos anos 90, a partir de 1990, nós falamos de gestão de pessoas, onde já há uma série de mudanças no comportamento do empregador e do empregado. As relações trabalhistas são mais amigáveis, são mais companheiras. Não é? Dado isso se dá por leis trabalhistas, isso também se dá pela cultura das empresas e pelas novas gerações que vão chegando ao poder dentro das empresas, ao poder que digo aos cargos de gestão, aos cargos de gerência, diretoria, etc., aos cargos que efetivamente vão dar o rumo do negócio, para que então você passe a ter gestão de pessoas. Hoje é muito comum, inclusive no nosso período, você ver empresas que tratam o colaborador de uma maneira bem mimada, não é? Inclusive até fica aqui, depois eu passo isso de uma forma mais concisa, mas um filme que trata muito bem isso é o filme Os Estagiários, onde você vê ali a estrutura toda que a empresa Google tem para tratar bem os seus colaboradores. Se você ainda não viu esse filme, assista. E se você já viu, veja de novo e repare nesses detalhes. O nome, meus amigos, o nome que você tem, o nome pelo qual você é chamado. Antes a gente falava muito dos termos funcionário, empregado, operário, trabalhadores, né? Os operários de uma forma geral. Hoje as empresas também alteraram até isso, até o nome que você é chamado na empresa. Colaboradores, que é o termo mais em voga, talentos, capital intelectual. Há autores da administração, autores do RH, que já falam até mesmo em parceiros. Você não é mais um colaborador que colabora com o processo, você participa efetivamente dos processos da empresa. Mas professor, isso é só um nome, isso não quer dizer nada. Quer sim. A denominação dada às pessoas reflete o grau de importância que elas têm para as organizações. O nome com que você lida com seus semelhantes, com seus familiares, na sua vida pessoal, com seus colegas de trabalho, ele tem uma importância. Né? Mostra respeito, mostra empatia, mostra consideração e assim por diante. O ponto é, não dá para eu, no nosso período, nos meados dos anos 2000, eu chamar você de colaborador ou de talento e não te tratar como colaborador e como talento. Eu preciso também te tratar como colaborador, como um talento, como um parceiro, certo? Então aqui nós temos, ainda falando desse cenário de mudanças. Nós saímos de uma visão de empregados isolados no cargo, onde você era um empregado, onde você era um operário lá da fábrica. Veja o filme Tempos Modernos, que retrata muito bem isso. E nós passamos a ser colaboradores agrupados em equipes. Então, nesse meio tempo aí vem Fayol, ele cria os departamentos e o RH, ao longo da história, vai criar as equipes. Vamos trabalhar em equipe. O diálogo hoje fala em equipes. Quando você vai participar de um processo de recrutamento e seleção, é fundamental você saber que as empresas buscam funcionários que saibam trabalhar em equipe. Okay? Aquele empregado isolado não existe mais. De um horário muito rígido para metas negociadas e compartilhadas,
É claro que você no seu trabalho você tem uma carga horária a cumprir. E evidentemente se você ficar faltando ou modificando muito esse horário de atrasos e saídas antecipadas, você, claro, vai sofrer uma punição. Estamos falando do mundo real. Mas hoje, quando fala de metas negociadas, é que muitas empresas trabalham hoje por objetivos. Não é? A administração por objetivos, criada por Peter Drucker, chamada de Neo-Escola Clássica, Neo-Escola Neoclássica, no final dos anos 60, ela denomina que as empresas elas devem trabalhar por objetivos. Então, aquela ideia de se trabalhar apenas focando no horário de trabalho, ela começa a cair. E o RH tem que enxergar isso e também ajudar a empresa a criar uma estrutura para que eu sim faça com que meus colaboradores trabalhem por metas ou por objetivos. Há até várias ferramentas do mundo da administração que também colaboram com isso, ok? Você sai de um cenário onde há uma alienação em relação ao que acontece. A empresa, alienação. Eu não sei o que está acontecendo, eu sou um alienado, eu não sei o que está acontecendo à minha volta. Isso é ser alienado. A gente vê muito isso, por exemplo, no mundo da política, né? Quando os nossos políticos aí falam, você é um alienado, você não sabe o que está acontecendo. Saímos desse termo de alienação do trabalhador para uma vinculação à missão, à visão e também aos valores da empresa. A missão da empresa, de forma rápida, é o que é o motivo pelo qual ela existe. A visão da empresa é aquilo que ela ainda não é, mas ela deseja ser. Então, para que eu crie uma missão praticável e uma visão praticável, eu preciso chamar meus colaboradores e mostrar a eles o que está acontecendo. Mostrar a eles, olha, senhoras e senhores, a nossa empresa está no ponto A, queremos chegar no ponto B, e aí criarmos objetivos e metas para que isso aconteça. Perceba você que essas mudanças, elas passam a ser, esses termos novos aqui, eles passam a ser ligados um ao outro. Okay? Outro ponto fundamental é que a RH tem que trabalhar muito bem. Você não é mais um executor de tarefas. Você agora participa e se compromete com os resultados da empresa. Então, aquela venda não aconteceu, tanto faz, não importa. Importa sim. Né? O estoque que você gerencia, a frota de caminhões, a parte industrial. Não importa o que você faça na empresa. Nem que você seja da equipe de limpeza. Você está participando e está se comprometendo com todos os processos da empresa, fazendo a sua parte. Existia em Taylor, Ford e Fayol a ênfase na especialização. E hoje existe a ênfase no conhecimento e competências. Competências é uma das coisas que nós vamos falar daqui a pouquinho aqui nessa nossa aula. Mas veja, é óbvio que nós não podemos ser tão exagerados. O mercado cobra de você especialidade, cobra de você alguma especialização. Você tem que saber fazer as coisas. O RH não vai te deixar trabalhando se você não souber fazer. Mas o ponto não é apenas aquilo que eu sei, porque eu fui numa escola e fiz um curso técnico ou fiz uma faculdade. Hoje, o mercado cobra de você o conhecimento geral. O que você sabe efetivamente? Quais são as suas competências? E aqui começa a mesclar com esse pensamento o que você sabe tanto no aspecto profissional como o que você sabe no seu aspecto pessoal. Essa é a ideia. Né? Um exemplo bem simples. Eu sou um bom jogador de truco, por exemplo. Né? Isso tem a ver. Quer dizer que eu sei ler o cenário de pressão que estou do jogo. Quer dizer que eu sei ler de forma direta ou indireta o que os meus adversários têm na mão e o que o meu parceiro no truco também tem. Então veja, são habilidades que você tem que você nem percebe que você usa ao longo do seu dia a dia, uma simples brincadeira de jogo de cartas, mas que servem para você fazer uma venda, para você enxergar melhor, você ter uma percepção melhor do que o consumidor quer. No mundo do RH, para você ter uma percepção de como está o comportamento dos seus colaboradores, se eles estão satisfeitos ou não, e assim por diante. Muito bem, alguns aspectos fundamentais, portanto, da gestão moderna da ADM, dentro do RH. Pessoas. As pessoas têm uma personalidade própria. As pessoas são diferentes entre si. É aquela coisa, ninguém é igual a ninguém. É bonitinho falar isso, mas você tem que saber, além de saber disso, você tem que saber administrar isso, ok? E as pessoas têm
personalidades diferentes, temperamentos diferentes, falamos de temperamentos na última aula, nós temos conhecimentos, habilidades e também atitudes diferentes, certo? Pessoas devem ser tratadas como pessoas e não apenas como recursos que você, por algum motivo, é desligado da empresa e imediatamente eu coloco alguém no seu lugar. Isso vai acontecer? Ah, meu amigo, vai, porque o mundo real é assim que ele funciona. Mas o ponto é o gestor de RH, o gestor de pessoas, entender que cada um é de um jeito e que eu preciso aproveitar essas diferenças entre as pessoas para justamente usar essa riqueza de diferenças para tirar melhor proveito dos seus conhecimentos, das suas habilidades e assim gerenciar a empresa. Ok? E os gestores de RH? Falamos dele na última aula, mas vamos falar mais um pouquinho. Eles são os chamados impulsionadores da organização. Ok? O gestor é aquele velho ditado, o exemplo vem de cima. Então o gestor é o cara que tem que estar, é a pessoa dentro do departamento ou na empresa que mais tem que estar engajada em fazer a organização funcionar. Buscando, no caso do RH, talentos fora do mercado, contratando os melhores, talentos dentro da própria empresa. Se eu não tiver esses talentos, eu vou buscar aprendizado para esses talentos, ok? Com treinamentos, capacitações, fazendo meus colaboradores participarem de cursos e assim por diante. Para o quê? Que haja sempre crescimento profissional e pessoal e uma renovação das nossas habilidades. O cidadão é um ótimo vendedor. Ah, mas ele fez um curso lá em 1990. Estamos num período que esse cara tem que atualizar o que ele já sabe. E aqui cabe ao gestor colocar isso em prática. Muitas vezes você vai ter uma resistência por parte do colaborador. Ah, mas eu já sei fazer. Está dizendo que eu não sei fazer? Não, você sabe fazer. Mas o mundo muda. E a administração, o RH, o marketing, enfim, todas as áreas que envolvem gestão, elas mudam com o tempo também. Ok? E os colaboradores, as pessoas, junto com os gestores, juntos, devem ser capazes de conduzir à excelência e ao sucesso a organização, certo? Com visão de parceiros, com esforço, dedicação, responsabilidade, comprometimento, enfim, com todos aí entra aqui os valores, perdão, com todos os valores que a empresa prega. Então veja, por um lado eu tenho a visão das pessoas, é um grupo, são os colaboradores, funcionários. São diferentes entre eles, têm várias personalidades, várias histórias de vida, conhecimento, habilidades, atitudes, etc. Num outro pacote, eu tenho os gestores. Não importa se é o gerente do departamento, se é o gerente do RH, se é o diretor da empresa, se é o dono da empresa. Juntos, vamos conduzir a empresa da melhor forma possível, cada um fazendo o seu melhor dentro do seu cargo, dentro da sua função, para que a empresa funcione. Esse aqui é o aspecto moderno da administração. Aqui eu trouxe uma visão que esse novo cenário, ele vem lá da visão do Elton Maio, que tem tudo a ver com RH, com gestão de pessoas. A organização industrial, vamos chamar assim, que são as empresas, elas devem produzir bens ou serviços. Para isso, ela vai se utilizar da chamada organização técnica, ou seja, toda a estrutura da empresa. Prédios, equipamentos, instalações, frota, maquinário, matéria-prima, computadores, escritórios, etc, etc, etc. Mas a partir de Elton Maio, e nós vamos usar isso até hoje, ela também deve distribuir satisfação para os diversos grupos da empresa. E vai fazer isso enxergando que a organização industrial não é apenas uma organização industrial, é também uma organização humana. Os diversos grupos que aí estamos falando são os chamados stakeholders. São os vários grupos que têm interesse na minha empresa. Fornecedores, os colaboradores, os donos da empresa, os acionistas, o consumidor principalmente, porque sem consumidor a minha empresa não vai existir, ok? Então veja, eu tenho uma estrutura chamada de organização técnica e dentro dessa estrutura vai existir uma organização humana que são os colaboradores. E cada um no seu cargo, cada um na sua função, vai exercê-lo para assim enxergarmos bem a ligarmos a organização industrial e a organização humana. E além de produzir bens ou prestar serviços, a minha empresa vai também distribuir satisfação para esses diversos grupos.
Um exemplo de satisfação para o consumidor é um produto bem feito, um serviço bem prestado. Um exemplo de satisfação para os colaboradores é a motivação, são os benefícios que a empresa entrega e assim vai por diante, ok? E agora, falado já um pouco sobre esse novo cenário, vamos falar um pouquinho sobre as competências dos colaboradores. Porque não adianta eu apenas falar bonitinho, eu preciso buscar a prática disso. É que eu mencionei. Não adianta eu apenas chamar você de colaborador. Eu preciso também te tratar como um colaborador, como um parceiro do processo. Então, quais são as competências de que nós estamos falando aqui? Competência relaciona-se com saber. Saber conhecer, conhecimento. Saber fazer, a habilidade. Saber conviver e saber ser. Conviver e ser estão ligados às nossas atitudes, ok? Então, eu sei fazer, eu tenho a habilidade e eu vou ter a atitude de fazer aquilo que, vamos falar a verdade, você é pago para fazer. Dentro da empresa é assim que funciona. E competência? Competência é um conjunto de conhecimentos, habilidades, comportamentos e aptidões. Habilidade e aptidão são similares, né? Que vão possibilitar você exercer melhor a sua função. E competência aqui, volto a dizer, não é mais a competência apenas de escola que você aprendeu, né? Fazendo um curso. São todas as competências que você tem. Por isso que na última aula falamos sobre as inteligências múltiplas, falamos sobre os temperamentos, porque tudo isso vão formar um conjunto que aí sim vamos, desse conjunto, chamar você de profissional daquela determinada área. A competência ela não pode ser estanque, parada. Eu sei fazer e pronto, acabou. Não. Você precisa aprimorar as habilidades. Treinamento, capacitação. Tome como exemplo os atletas. O cara é jogador de futebol. Ele sabe fazer gol. Ou ele é zagueiro, ou ele é goleiro. E se ele não treina, ele perde essas habilidades. Ou se não perde as habilidades, elas ficam enferrujadas. Ok? Então, no mundo das empresas, no mundo dos negócios, no mundo do RH, é a mesma coisa. Eu, gestor de RH, preciso ter uma estrutura de treinamentos e capacitações para os meus colaboradores. Há até uma área da moderna que chama-se pedagogia de negócios, ou pedagogia administrativa, que estuda justamente as relações e os impactos dos treinamentos e capacitações que os colaboradores passam ao longo da sua vida profissional. Competência também tem a ver com capacidade de usar as habilidades de acordo com as necessidades. É saber fazer. Não só aquilo que está no roteiro do meu dia a dia. Porque no mundo da administração, no mundo dos negócios, no mundo do RH, muitas vezes esse roteiro do meu dia a dia, ele vai para o brejo, ele é rasgado, as coisas acontecem, coisas inesperadas acontecem, tanto para a vida pessoal do profissional, como para a vida profissional do colaborador e até para a empresa. Né? A mudança de cenário econômico, mudanças em leis, mudanças do comportamento do consumidor, uma série de atributos que fazem com que eu vou usar a minha habilidade de acordo com as necessidades daquele momento. Ok? Condição de dominar determinado conteúdo. Habilidade, minha amiga, você sabe fazer aquilo. Você sabe mesmo fazer aquilo? Eu sei fazer aquilo. Perfeito, então vamos trabalhar essa sua habilidade, certo? Então, tem a ver também a competência com criatividade. Você tem que ser criativo. Não no sentido de fazer coisa errada, de querer tomar vantagem das coisas. Mas o profissional de qualquer área tem que ser criativo. O profissional de RH tem que ser criativo a ponto de enxergar as diferenças dos colaboradores, enxergar as demandas dos colaboradores e ajudar a empresa a funcionar atendendo a essas demandas, a essas necessidades dos colaboradores. Então, você tem que dominar, por isso que falamos, né? Você tem que ser especialista em algo. Hoje, cobra-se a sua especialidade e mais outros domínios de capacidade sua. Tá certo? Não é só apenas a especialidade sua. Tomando como exemplo novamente o filme Tempos Modernos, do Chaplin, qual que era a habilidade ali? Qual que era o saber fazer? Qual a competência? Apertar parafuso o mais rápido possível.
Hoje nós migramos isso para uma série de outros talentos, mas você tem que alinhar as suas competências com a sua criatividade, para junto com a empresa você resolver os problemas que caem no seu colo, os problemas que são ligados ao seu cargo, à sua função. Tá? A gestão do RH. Preocupando-se aí com o suprimento, aplicação, desenvolvimento do controle dos recursos humanos, ela vai ajudar os demais setores da empresa a funcionar. Suprimento, contratando os melhores. Aplicação, fazendo esses bons funcionários trabalharem. Desenvolvimento e manutenção, dar treinamentos, dar capacitações, verificar se, por exemplo, se é uma área industrial, se a empresa, se os colaboradores estão usando EPI, se estão seguindo as normas de segurança, não é? Se a empresa está sendo, se os colaboradores estão sendo éticos no seu dia a dia, com os demais colaboradores, com clientes, com fornecedores. Então não é mais um controle no sentido de verificar ponto de entrada e ponto de saída. A preocupação do RH hoje, de GP, de gestão de pessoas, ela é muito mais profunda. As pessoas. Para vender em um mercado de alta competitividade, era necessário adotar novas estratégias. E essas novas estratégias não estavam ligadas apenas a questões tecnológicas, porque o grande diferencial estava e está nas pessoas. É isso que o RH, a partir dos anos 90, vai enxergar. O mundo mudou, o mundo é globalizado, eu preciso de pessoas que também caminhem nesse ritmo. Professor, mas você está falando então de empresas multinacionais, top de mercado, que o tempo todo estão aí nos grandes eventos e tem marca espalhada pelos grandes eventos esportivos, e etc. Não. Entender que as pessoas são um grande diferencial de uma empresa serve para qualquer gestor de qualquer área da empresa. Esse é um grande ponto aqui, entende? Não é apenas as grandes multinacionais. Você enxerga isso de uma forma muito mais clara quando você lê matérias sobre essas empresas, quando você vai entrar no site delas e vê lá o marketing que elas fazem sobre a vida dos colaboradores, sobre a forma que ela trabalha. Mas a ideia de você entender que o diferencial está nas pessoas, tá? É um diferencial que cabe para qualquer empresa, inclusive na escola. Nós, na escola, tomando como exemplo a profissão professor, nós, na escola, passamos por treinamentos, capacitações, por uma visão pedagógica, uma visão didática, para conseguirmos dar a melhor aula possível. Porque a minha profissão é dar aula. Se eu fosse vendedor, passaria por capacitação e treinamento para ser o melhor vendedor. Se eu sou estoquista, passaria por treinamentos de logística, armazenagem, estocagem, para ser o melhor estoquista. E assim vai. Essa é a ideia de você entender as pessoas no processo de RH. Mas também não são apenas as pessoas. Então a gente vira conto de fadas, gente. Vira o mundo dos unicórnios, né? Com árvores de marshmallow e rios de chocolate. Não é isso. A partir do momento que a empresa entende que o principal colaborador do processo todo é o que ele chama de colaborador, são as pessoas, eu preciso alinhar as pessoas aos processos da empresa e também à tecnologia. Alinhando esses três fatores, eu vou ter essa integração que me permite aí sim a melhoria dos resultados. Um exemplo prático, um exemplo gritante, é o uso da tecnologia das redes sociais da internet, alinhado aos processos da empresa e, por trás disso tudo, como pano de fundo, como eu gosto de falar, né, temos as pessoas, certo? Então não é só as pessoas, bonitinho, cheiroso, não. São as pessoas alinhadas, com capacidade, habilidade, etc., alinhada aos processos e alinhada, sim, à tecnologia. E tecnologia aqui, eu usei o exemplo das redes sociais, não é apenas isso. Quando você fala de tecnologia no mundo das empresas, são as mudanças porque passam os vários produtos, os vários serviços e assim por diante. Uma empresa que produz carros e ela consegue fazer um carro mais seguro, ali está envolvido tecnologia. Uma empresa que faz roupas, ela consegue fazer um vestuário mais leve, que transpire menos, que não exale odor quando, por exemplo, a pessoa pratica um esporte, ali está envolvido a tecnologia. Tá? Então, quando a gente fala de tecnologia, não é apenas a eletrônica, é uma série de componentes que podem envolver e melhorar os produtos. As empresas que fazem comida,
que consegue, mesmo uma comida industrializada, fazer uma comida menos salgada, com menos gordura e assim por diante. Ali está envolvida tecnologia. Junto com os processos da empresa, com as pessoas, vai haver a integração disso tudo para no dia a dia nós fazermos uma melhoria dos processos. Ok? Uma frase batida, né? As pessoas são recursos indispensáveis. Mas no primeiro aperto financeiro que eu tenho, eu corto na folha de pagamento. É errado isso. As pessoas são sim recursos indispensáveis. E por essa razão, as organizações de sucesso, as grandes empresas, ou as que realmente entendem do seu próprio negócio, veem o ser humano como uma vantagem competitiva sustentável. O que é essa vantagem competitiva sustentável? O ser humano é a grande vantagem da competição, vai fazer eu estar à frente do meu concorrente. E sustentável porque eu não vou descartar você logo depois. Você não é um recurso findável, um recurso que tem fim, começo, meio e fim. Você é um profissional que, com o passar do tempo, vai melhorando as suas capacidades e vai se aprimorando a ponto de, às vezes, você não caber mais na minha empresa e você migrar para outra empresa. Ou ao ponto de você não caber mais naquele cargo e eu ter que elevar o seu cargo, dar uma promoção para você. Então, veja, são indispensáveis? Sim, mas tem que ter aí a estrutura para que eu trabalhe você dentro da empresa. Aí cabe o pessoal do RH, certo? E aí nós temos o que a gente gosta de chamar dos 3 Es. Eficiência nos processos. Taylor, Ford, Fayol entram aqui. Eficiência nas pessoas, o capital humano. É o Tom Maio, o Maslow. Todo aquele pessoal que você viu lá em TGA, em gestão empresarial, em planejamento empresarial, entram aqui também. E efetividade nos resultados. Então, eficiência nos processos. Fazer bem feito aquele procedimento. Eficácia nas pessoas. O papel do RH em trabalhar todos os talentos, capacidades, habilidades dos colaboradores. E assim eu terei efetividade nos resultados. É um time que ganha o jogo, é eficiência nos processos. A eficácia, cada um fazendo o seu papel ali no jogo de futebol para fazer um resultado. A efetividade no resultado é ganhar o campeonato. Certo? Usando só como exemplo aí o mundo do futebol. Por isso que agora nós temos a gestão por competências. Então não é mais apenas a minha gestão no sentido de que agora eu trabalho a conhecimento, habilidade e atitude. Não é apenas isso. A gestão por competências vai buscar direcionar todos os esforços para que os objetivos organizacionais sejam alcançados. Ok? Você tem lá, por isso, falamos tanto de competência. Né? Competência em administração é a integração e a coordenação de um conjunto de conhecimento, habilidade, atitude, entrega e paixão, o SHAIP. Okay? A competência é o resumo dessas siglas aqui. Conhecimento que eu tenho, habilidade de saber fazer, atitude de querer fazer, entrega, ou seja, estou fazendo, está dando certo, estou entregando aquilo pelo qual eu sou pago para fazer, e paixão em fazer aquilo. Né? Gostar de fazer. Essa é uma das coisas que a gestão de RH propõe para nós hoje. Para assim, você ser um profissional com uma atuação diferenciada. Certo? Conhecimento, habilidade, atitude, entrega e paixão. Conhecimento eu busco nos livros, na internet, nas escolas, no próprio trabalhar, né, na própria vida profissional eu busco conhecimento. Habilidade é saber fazer. Atitude, que é tão cobrada das empresas hoje. A entrega, que é saber fazer efetivamente. E paixão com que eu faço aquilo. Ok? Na área de administração ou na área de RH, é comum observar o conceito de competências ser analisado sobre dois aspectos, os organizacionais e os individuais. Então você tem competências profissionais e competências pessoais, individuais. A ideia hoje é você alinhar as duas. Você é um profissional e ponto. Você é um indivíduo e ponto. Você não é o profissional e o indivíduo. Você é um só. Profissional e indivíduo. Então você tem em você capacidades, habilidades, atitudes, entrega e paixão, tanto pessoais como profissionais. Essa é a ideia de você separar
as capacidades organizacionais ou profissionais das capacidades individuais tem relação, na verdade, com os estudos acadêmicos, com a parte histórica da administração do RH. Hoje, você, para ter uma empresa que foca estrategicamente o colaborador, isso fica lá na literatura e na prática eu quero você integrado, ok? Competências integradas. Competência potencial tem a ver com os conhecimentos, habilidades e atitudes que eu tenho, certo? E com aquilo que, em teoria, eu sei fazer. Por exemplo, se eu fiz um curso de ADM, teoricamente eu sei bastante coisa sobre administração. Então, competência potencial é o que o cara lá na hora da entrevista de emprego vai ler no seu currículo. Você é formado em inglês, você é formado em português, você é formado em administração, você é formado em logística, você é formado em economia, você é formado em enfermagem, você é formado em odonto, você é formado em direito. Você tem, em teoria, o potencial para exercer aquela função. Ok? A entrega refere-se ao quanto a pessoa efetivamente sabe fazer aquilo. Então não adianta eu dar uma floreada lá no meu currículo, colocar um monte de coisa, daí eu te contrato. Aí você não sabe fazer? Você não sabe entregar? Né? Você vai passar por uma vergonha. Então, a competência potencial tem que estar alinhada à minha competência de entrega. Tá certo? Entrega, portanto, é aquilo que uma pessoa efetivamente entrega de resultado utilizando a sua competência potencial. Eu sou formado em administração e eu sei administrar. Me dão a empresa na minha mão, eu faço ela funcionar. Eu coloco lá que eu sou formado em marketing, publicidade e propaganda. Eu sei criar um catálogo, eu sei criar um comercial de televisão, eu sei criar uma campanha publicitária para a nossa empresa. Então, competência, tudo aquele conjunto, o shape, dentro de competência, o potencial, porque é aquilo que eu já em teoria já sei, com a entrega, aquilo que eu efetivamente entrego, sei fazer. Ok? E você, resultado de potencial e de entrega. Mensurando, medindo aquilo que você sabe, aquilo que você faz, eu vou dar o nome de performance. E aí, eu, gestor de RH, tenho uma série de estratégias, avaliação de clima organizacional, avaliação 360, avaliação 180, mapa de critérios, uma série de ferramentas para mostrar, medir a sua performance. Aquilo que você sabe fazer, aquilo que você entrega é a sua performance. Essa é a ideia. Aí, com esses instrumentos na minha mão, eu, gestor de RH, vou saber lidar melhor com os meus colaboradores, tá certo? Mas e se a sua performance está aquém do que eu quero? Se a sua performance não está de acordo com o esperado, eu te mando embora? Não. Mandar alguém embora é a última coisa que eu faço. Eu chamo para conversar, para trocar uma ideia. No mundo real é assim que funciona. Esses termos, inclusive, que a gente usa. Né? Seu chefe chega para você, vamos tomar um café, expõe a situação, olha, tem esse objetivo, você não está alcançando o objetivo, está acontecendo alguma coisa com você, está precisando de um auxílio, está precisando de ajuda, o que está acontecendo, ok? Num segundo momento, a empresa vai fazer com você treinamento. Por que treinamento? O levantamento das necessidades das nossas competências vai fazer com que eu perceba que eu preciso treinar você. Aí a sua performance vai melhorar, ok? Que é a sua entrega com a sua potência. E treinamento, dando treinamento e capacitação, eu vou desenvolver o meu colaborador. É aqui que entra a pegada hoje da diferença do DP, Departamento Pessoal, lá dos anos 30, para o verdadeiro GP, verdadeira gestão de pessoas. Gestão de pessoas, gente. Vou gerenciar pessoas. Então eu tenho que trabalhar todo o seu desenvolvimento. Não é mais os seus talentos profissionais, como já foi falado, e sim você na sua integridade. Tá certo? Então eu preciso dar treinamento, capacitação, cursos, ter um plano de carreira para que você sinta-se motivado, engajado para trabalhar mais e melhor, para você crescer na empresa, para melhorar cargo, para melhorar salário, para melhorar sim o status, que as pessoas também buscam status, é uma das necessidades que até o próprio Maslow menciona. Então você trabalha e aperfeiçoa os seus talentos, suas capacidades,
Não é porque é bonitinho, é porque você quer crescer na empresa, você quer ser um profissional melhor, você quer também, vamos falar a verdade, ganhar um salário mais alto. Ué, não é errado querer isso, ok? Os treinamentos, nós temos que lembrar, são ações que darão resultados a médio e longo prazo. Então esse desenvolvimento que vai... O resultado é desenvolvimento. Então o resultado que é desenvolvimento de você vai se dar através de treinamentos, capacitações e conversas e experiências profissionais de uma forma geral, mas esse resultado só vai ser atingido, a sua performance só vai efetivamente melhorar a médio e longo prazo. E aqui está um problema, porque às vezes o mercado não entende isso. Eu preciso dar tempo para você trabalhar, dar tempo para que você desenvolva a sua capacidade, a sua habilidade, a sua atitude, a sua entrega, a sua potência, a sua paixão, ok? Por isso que o gestor de RH tem um papel fundamental, estratégico, de não estar mandando o povo embora. É doloroso mandar um funcionário embora. É doloroso para uma empresa que está mal das pernas ter que mandar, às vezes, um conjunto inteiro de profissionais por da rua. Porque ela tem que sacrificar isso em nome da existência dela, da saúde financeira dela. Está errado. Eu preciso, antes de tudo, é óbvio, ter uma gestão financeira séria na empresa, mas não é o caso do nosso papo, mas entender que o resultado só dá fruto a médio e longo prazo. Comparando novamente com o time de futebol. Quantos times de futebol é comum? O treinador lá perde, o time perde 4, 5 jogos seguidos, manda um treinador embora, aí trazem outro, aí também não dá resultado, aí manda embora, aí o time vai para a segunda divisão. Esse exemplo do futebol serve para nós ilustrarmos aqui como também deve ser nas empresas, ok? Eu gostaria de terminar com uma frase que diz o seguinte: criatividade, que faz parte aí do conjunto todo das nossas competências, não é apenas um talento, não é? Mas é um modo de operar. Então os profissionais de RH têm que ter criatividade para, dentro da lei, dentro da legalidade, dentro da moral e da ética, criarem ferramentas e cenários que vão valorizar os colaboradores, e esses colaboradores sendo valorizados e percebendo-se valorizados, eles irão trabalhar mais e melhor. É a ponto de que às vezes eu vou ter que trocar você de cargo, não porque você é incompetente. Pelo contrário, você é competente demais, eu vou subir você de cargo. E a partir do momento que você está num cargo que você não cabe mais, você vai sair daquela empresa e vai para outra. Mas o importante é que você consiga criar um nome profissional que está atrelado à sua vida pessoal, certo? Pessoal e profissional estão hoje ligados, e que você vai desenvolver tudo isso. O discurso é lindo, mas para isso, você, na área de gestão de RH, na área de gestão de pessoas, como chefe de RH, como gerente de RH, tem que desenvolver, portanto, ações e cenários para que isso aconteça. Planos de carreira, benefícios da empresa. Benefícios, crianças, quando eu falo disso, não é vale transporte e vale refeição, tá? São os vários benefícios, além do que a lei cobra, que os profissionais recebem das empresas na qual eles participam, ok? Mas isso também é um papo para uma próxima videoaula. Nós vamos encerrar por aqui, ok? Muito obrigado e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.